Lá para Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, comparou as propostas tidas como anti-supremo que tramitam no Congresso com o período da ditadura Vargas. A Aline Beckett vai dar um pouco mais de detalhes para a gente, né, Aline? Exatamente, Colombo. Para começar, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou 4 projetos que limitam as decisões dos ministros da Suprema Corte. E ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, como você bem disse, fez essa comparação, né, de que essas propostas que foram aprovadas, elas são comparativas com a Constituição de 1937 de Getúlio Vargas. Ele fez a referência à Carta Magna de 37, no sentido de que ela estabelece que o Congresso Nacional possa derrubar as decisões da Suprema Corte. No entanto, ele fez uma relembrança também de que em 1937 não houve Congresso, não teve. E por isso, portanto, ele considera como uma ditadura. Nós separamos um trecho da fala do ministro sobre esse assunto. Vamos ouvir. Nós estamos falando de 4, 5 emendas constitucionais. Há, inclusive, 2 mandados de segurança com o ministro Cássio, tratando, talvez, de matérias de cláusula pétrea. Uma delas que revive um dispositivo da Polaca. Para aqueles que não sabem, os estudantes que estão nos acompanhando, a Polaca é a Carta de 37, de Getúlio Vargas, que estabeleceu que o Congresso poderia cassar decisões do Supremo Tribunal Federal. E, para aqueles que sabem, não houve Congresso em 37. Exatamente. E diante desse contexto que ele fez sobre a Constituição de 1937, ele ainda disse que, abre aspas, então quem exerceu esse poder na forma das cláusulas transitórias foi o presidente ditador Getúlio Vargas, que cassou as decisões do Supremo. Nós estamos vivendo essa quadra, fecha aspas. Eu lembro a vocês que essas 2 PECs que foram aprovadas, elas limitam os poderes, a decisão, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, além delas, outros 2 projetos que responsabilizam os ministros com relação ao crime de responsabilidade também foram aprovados. Esse assunto é de grande repercussão e embate aqui em Brasília, até porque envolve um outro assunto, que é o das emendas parlamentares, onde o senador do orçamento, o relator do orçamento, Ângelo Coronel, já está buscando um acordo na Câmara e no Senado para atender os requisitos do STF. Então, basicamente, o STF travou as emendas parlamentares e agora a Câmara dos Deputados começa a se movimentar aí para limitar o poder monocrático dos ministros do STF. Esse assunto vai render bastante ainda nos próximos dias, principalmente agora depois das eleições do 2º turno. Colombo. Isso aí. Deixa eu ouvir um pouquinho o Cristiano Vilela, com base nas informações da Aline Beckett, para saber se, na sua avaliação, Vilela, faz sentido essa comparação que o ministro Gilmar Mendes, o decano do Supremo, fez com essas propostas que partem do Congresso Nacional, para ele, semelhança com a quadra vivida lá durante a ditadura Vargas. Pois é uma frase de efeito, Colombo, é uma frase de efeito que, mais do que buscar uma semelhança histórica, ela visa a deixar claro que o judiciário não vai aceitar, não quer aceitar o papel de qualquer intromissão e restrição nos seus poderes. Agora, o fato é que nós temos, de uma forma evidenciada no país, nos últimos tempos, um certo conflito entre os poderes, e aí, no caso, estamos falando do judiciário e do legislativo. Quando a gente fala dessas restrições às emendas parlamentares, que são muito corretas, a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, de exigir transparência, é uma decisão extremamente correta. Agora, é natural que haja ali um nariz torcido por parte do legislativo e que haja talvez um interesse em criar um embaraço, alguma restrição, retrucar de alguma forma. Nesse sentido, eu vejo que mais do que nunca é fundamental para o Brasil que os poderes consigam retomar o convívio de uma forma harmoniosa, onde cada um na sua caixinha, cada um no seu quadrado, possa cumprir as suas obrigações constitucionais sem adentrar nas competências do outro poder.